Vamos falar agora do gol. Tá? O Bruno Vilafranca, que foi o goleiro, também entende um pouco mais entende mais daquela pequena área do que a gente, do que eu e o Felipe Ruggeri. A gente teve algumas informações, né, Bruno, sobre a situação do Santos. Tem que ter um pouco de calma, porque do Santos, do clube, Santos Futebol Clube, em relação ao João Paulo. Né? O João Paulo saiu a notícia ontem lá do youtuber Rafa Labello, né, o rapaz que trabalha com ele, até esqueci o nome, acho que é Gilberto. Se não for isso, vocês me desculpem. E também saiu algumas informações no torcedores.com. O Mauro César também falou que o Flamengo realmente tem um interesse. Eu consegui entrar em contato com o staff do jogador. Né? O Flamengo realmente sondou uma possibilidade em contar com o João Paulo. Só que a resposta que o Flamengo recebeu foi: é muito difícil, o Santos não vai facilitar. E aí, em contato com o Edu Dracena, que é o diretor de futebol do Santos, falou: beleza, quiserem levar, pode levar. 70 milhões de euros a multa do futebol brasileiro. É claro que não vai pagar 70 milhões de euros. É óbvio, tá? O Santos, inclusive, teve uma situação em que recebeu uma proposta de 8 milhões do Grêmio há 7 meses atrás de euros e não foi aceito, não negociaram. Claro que 7 meses após, o João Paulo hoje é mais goleiro, está mais pronto. É igual o Michel. O Michel, como estava no Flamengo 7 meses atrás, estava começando a desenvolver o futebol dele. Né? Se alguém viesse querer pagar 8 milhões de dólares, como ele foi vendido há 7 meses atrás, o Flamengo vendia correndo. Tanto que depois o Flamengo pensou 2 vezes e acabou vendendo. O futebol é muito dinâmico. E o João Paulo é um goleiro caro. E aí um site, torcedores.com, falou que o Flamengo poderia envolver alguns atletas. Entre eles, o próprio Isla, o lateral esquerdo René e o zagueiro Léo Pereira. Eu acho que a galera também deve se empolgar um pouco, porque dizem que o Santos é uma mãe para o Flamengo. Os caras não vão pegar esses caras, irmão. Sabe por quê? Os salários são bem relativamente altos para a realidade do Santos. Tanto do Isla, que ganha 550 mil no Flamengo, Léo Pereira e até mesmo o René. O René não ganha mal. Então, quer dizer, esses caras, até para o Flamengo se desvencilhar, é difícil. Por isso que às vezes a gente cobra a diretoria. E quando você faz um contrato, não é pensando no agora também. É no amanhã. E esses caras ganham um salário muito alto e que dificulta até esse tipo de troca. E às vezes a gente até se discute aqui, né, Bruno e Felipe? Por que o Flamengo não propõe um troca com o time? Por isso. O Flamengo paga um salário muito alto. O Flamengo é refém do seu sucesso. Quando você faz a aquisição de um jogador e ele não dá certo, você também é refém dele. Porque você foi lá, ofereceu mais, porque o mercado tem essa lei do ganho, de querer o jogador, você pagar mais por ele, mas também para você se desfazer dele é mais difícil. Então, assim, perguntei sobre isso. Chances pouquíssimas de acontecer, pode acontecer, pode. Porque envolve muito atleta, envolve várias nuances, inclusive salariais. Só que o João Paulo, a situação é muito difícil, a negociação Flamengo e João Paulo. Por quê? Porque o Flamengo não quer fazer uma aquisição alta. O Flamengo separou e reservou um dinheiro para fazer a aquisição do Santos, que vai gerar em torno, Santos, goleiro do Atlético Paranaense, de 19,5 milhões a 20 milhões de reais. O João Paulo tem uma multa de 70 milhões. Vamos fazer um raciocínio aqui. Se o Flamengo pagasse 15% desse valor, 10 milhões de euros, tá? Vamos lá. 10 milhões e meio de euros. O que pagou no Andres? Cara, são 70 milhões de reais quase. O Flamengo não vai fazer o pagamento, a não ser que o Santos aceite parcelado, jogador na troca, mas isso o Santos não está inclinado a aceitar. Então, sua opinião sobre a probabilidade de não ter João Paulo e a sua escolha, Bruno Vilafranca e depois Felipe Ruggeri. Quero a opinião da galera do chat. Aliás, vamos subir esse like, galera. Somos quase 4.500 pessoas ao vivo, simultaneamente aqui. Estamos no Facebook do canal Paparazzo Rubro Negro também. Então, vamos lá, vamos subir esse like. Quero a opinião da galera. João Paulo ou Santos? Vocês colocam lá. João Paulo ou Santos? Quero a opinião de vocês. Antes disso, vou só ler aqui rapidamente o Thiago Lacerda. Fernando e Júnior Moraes seriam uma ótima opção de mercado. Deve ser os jogadores que estão lá no ucraniano, né? Enfim. O Fernando está na Turquia, fui dar uma olhada aqui. O outro bom também é o Wallace, que o Flamengo tentou um tempo atrás, estava na Alemanha e agora está na Udinese. 1,88m, bom volante também. Aí eu quero a opinião aqui do Bruno Vilafranca, quando o Bruno acabar de tecer a opinião dele, passa para o Felipe Ruggeri, porque essa situação do João Paulo é muito difícil. Então, na sua opinião, o que é mais plausível, o que você faria se fosse dirigente do Flamengo, Bruno Vilafranca, com essa possibilidade de dinheiro, de situação de Banco Central, de quem é o melhor, se você conseguiria envolver atletas, faz um mix aí, João Paulo e Santos, João Paulo, goleiro do Santos, Santos, goleiro do Atlético Paranaense, lembrando que amanhã o Atlético Paranaense vai decidir o seu futuro na Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras,
valendo um título, né? O Atlético Paranaense não tem ainda essa Recopa, perdeu para o River Plate, né, em 2018 e busca um título inédito. O Santos vai estar em campo amanhã. Pois é, Júlio. Para o Santos seria maravilhoso deixar o Atlético com um título de uma Recopa para chegar num clube gigante como é o Flamengo, né? Mas está difícil, porque 2-2 no primeiro jogo, em casa, né? Então, o Palmeiras a gente sabe que é forte, jogando nos seus domínios, enfim. Tarefa difícil, mas está aberto, está aberto. Olha, os dois goleiros, para mim, se equivalem. São bons goleiros, eu gosto também do João Paulo, né? Mais jovem que o Santos. Para mim, ele ainda vai crescer, ou seja, ele ainda não chegou no ponto de maturação, mas a gente tem que falar do momento, né? Então, apesar dele ser bom goleiro já hoje, ele vai crescer. Para mim, ele ainda tem muito a evoluir, né? Até por uma questão histórica de goleiro que só chega na maturidade lá na casa dos 30. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ele tem muito a evoluir. Brunão, o jogo hoje, o pessoal falando aí, tá? Do Palmeiras e Atlético Paranaense. Não entendi. A Recopa é hoje. O jogo é hoje. É hoje. Isso aí. É hoje, né? É verdade, é hoje. Confundi, desculpa. É hoje. A questão toda é que o que se permite para um e o que se permite para outro. Se a gente tivesse os dois na mesa, com a mesma igualdade de condições, eu ainda ficaria com o Santos. Isso não quer dizer que porque a gente escolhe um, o outro passa a ser horrível. Não. Só podemos aqui no nosso exemplo, né, Júlio e Ruggeri, contratar um. O outro continua sendo bom, mas só dá para contratar um. Eu ainda ficaria com o Santos, porque para mim ele já atingiu esse ponto de maturação, né? O João Paulo ainda vai atingir, mas é muito bom goleiro também. Mas aí, no nosso exemplo, a gente não pode desconsiderar a realidade, né? A realidade para se contratar um e a realidade para se contratar outro. Basicamente, o João Paulo é impossível você contratar agora. Né? É impossível, porque é muito, muito, muito dinheiro. E por mais que não se pague a multa na totalidade, né, 70 milhões de euros, o exemplo que o Júlio deu também de 15%, nós sabemos que ele é só fictício, porque o Santos jamais aceitaria só 15% do valor. Né? Mas teria que chegar na casa dos 50%, que aí está na casa dos 30 milhões de euros, é totalmente inviável. Não existe a possibilidade. Então, Oi? Não, muita gente falando do Ivan. O Ivan acertou com o Corinthians, tá, galera? Acertou com o Corinthians, exatamente. Isso. E o Santos, para mim, continuo dizendo, o Santos é muito bom goleiro. Quer dizer que... Porque aí, Júlio e Ruggeri, eu já vi, inclusive colegas nossos, gente que eu respeito, mas não vou citar o nome, gente que fez questão de fazer um vídeo com uma edição de algumas falhas do Santos. Meu amigo, se você fizer isso com o Neuer, você vai encontrar também. Em algum momento você vai encontrar uma falha dele. Eu acho até uma certa injustiça. Você pode ter uma opinião contrária, ok. Mas fazer questão de parar, fazer um vídeo com uma edição de momentos ruins, eu acho que não passa de uma covardia. Porque eu duvido que ele ficaria tantos anos no Atlético Paranaense se ele só fosse esse goleiro desse DVD ruim aí que fizeram dele. Então, eu discordo. E eu, como fui da posição, gosto dessa análise. É uma análise mais profunda para mim, mais técnica, mas eu, Júlio, e é um gosto pessoal, claro que respeito todas as opiniões, eu ainda ficaria com o Santos. Repito, para mim, ele já atingiu o ponto de maturação. Ele é mais experiente que o João Paulo. Já jogou mais decisões que o João Paulo. Para mim, ele está pronto para o Flamengo. Acho que o momento é esse. O João Paulo ainda tem muito a evoluir. Pode até ser mais goleiro que o Santos um dia, mas esse momento ainda não chegou. Acho que eles estão ali numa igualdade de condições. Mas eu ficaria com o Santos. E se a gente olha para a situação de um e a situação do outro, não tem nem conversa. Né? O Santos hoje é completamente palpável. O João Paulo é praticamente impossível a contratação dele por conta do valor. Então, o Santos, para mim, por todos esses motivos, eu escolheria ele sem pensar muito.